A Frente Parlamentar dos Aeronautas, a frente parlamentar criada para defender os interesses dos pilotos e comissários brasileiros no Congresso Nacional, que tem no seu desafio projetos como a regulamentação do aeronauta, o percentual de capital nas empresas e mais de 1.500 projetos que tramitam no Brasil, tem o prazer de mostrar a vocês o documentário chamado Amigos da Aviação. Neste documentário, os próprios parlamentares se apresentam, contam a sua história que muitas vezes como passageiro, outras vezes como piloto e também como proprietário de aeronave. Esses parlamentares estão totalmente inseridos nos desafios que a aviação traz para toda a sociedade, em especial a segurança de voo. Então apresentamos a vocês o documentário Amigos da Aviação. Eu sou o senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul. Eu tomei posse aqui no Senado Federal no dia 17 de maio. Eu era suplente do Delcídio Amaral. Em função do afastamento dele, eu assumi definitivamente essa função tão importante que é ser senador da República. E gosto muito da função, estou tendo uma relação extremamente republicana com todos os senadores, inclusive com os deputados federais. Isso tem permitido eu fazer um bom trabalho aqui no Senado. Eu sou vice-presidente da reforma do CBA, é uma função muito importante. Busquei em todas as audiências estar presente, questionando e, acima de tudo, dando total liberdade para os expositores. Eles permitiram enriquecer muito o anteprojeto do Código que foi elaborado pelo Georges, porque ele tem pontos que são nevrálgicos e pontos frágeis. Então, com as audiências públicas, o relator, que é o nosso querido senador José Maranhão, vai ter a oportunidade de robustecer esse documento e fazer com que ele vá ao encontro daquilo que é o desejo da sociedade brasileira. Como vice-presidente da comissão do CBA, que está estudando o novo código, eu senti a minha grande afinidade com esse tema e especialmente com a classe dos aeronautas. Eu faço questão de fazer parte da Frente Parlamentar dos Aeronautas para poder dar a minha contribuição, estar sempre somando para que o país tenha realmente um sistema de aviação brasileira que possa ir ao encontro daquilo que a sociedade deseja. Na primeira vez que eu andei de avião foi pela CAN, Correio Aéreo Nacional. Foi uma viagem que eu fiz de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ao Rio de Janeiro. Demorou mais ou menos 7 horas esse voo. Eu veio pelo DC-3. Era uma aviação difícil porque o avião não tinha muita estabilidade, mas mesmo assim era um avião muito seguro. Então a partir daí eu senti um entusiasmo muito grande pela aviação. O DC-3 era um avião que era preparado mais para soldados, né, para militares, transporte de militares. Então ele não tinha praticamente os bancos como é disposto hoje, né? Ele tinha os bancos laterais e cinto de segurança assim, bem precário. Eu notava, na verdade, com essa baixa estabilidade, que o avião, qualquer turbulência, ele ficava realmente, deixava a gente numa situação bastante complicada, porque balançava, como se diz, demais o avião. E hoje eu sinto que nós tivéssemos uma situação extremamente privilegiada. Eu tenho 2 aviões, um deles menor, que é o Sênica, que faz o trabalho, eu moro no Mato Grosso do Sul e tenho fazendas naquela região, então eu vou com esse avião sem problema nenhum, que tem essa capacidade de pousar em grama. E tem um outro avião que é maior, que é o King Air, que é um avião com turbo-hélice, um avião que eu faço viagens longas e é maravilhoso. E eu sou um fanático da aviação. Eu não piloto, eu estou sempre ao lado do piloto, mas eu tenho alguns conhecimentos elementares da aviação. E dentro do avião eu sinto uma liberdade muito grande, me sinto muito bem, viajo muito, aproveito finais de semana, viajo ao Pantanal muitas vezes, até aviões menores, tipo o avião 210, 206, aviões, o Skylane, que é o avião 182, né, um avião pequeno,
e me sinto muito bem. Antes eu tinha um certo receio de aviação, notei que a coisa mais segura, o transporte mais seguro do mundo é o avião. Então isso eu coloco para as pessoas, mostro e elas já estão todas convencidas e sabem que é uma grande realidade. Eu, na verdade, no CBA, eu tenho um papel relevante como vice-presidente e tenho assumido diversas vezes a presidência dessas reuniões. E isso tem feito com que eu possa colaborar de forma efetiva para a elaboração do código. Eu sempre enfatizo o código porque ele vai ser rico, ele vai incorporar coisas importantes, aviação experimental, aviação desportiva, ele vai incorporar os táxis aéreos, que eles querem que seja como aviação comercial, e enfim, nós vamos ter condição de assumir por inteiro posições relevantes, em defesa, obviamente, dos aeronautas, que são os grandes heróis desse país, que permite diminuir as distâncias entre um país continental como é o Brasil. Minha avaliação é que nós agora, mais do que nunca, temos que aprofundar no estudo e verificar se a contribuição nossa vai ao encontro de todos aqueles que estiverem presentes nas audiências. O importante é nós podermos conjugar esforços no sentido de que todas as categorias, tanto os produtores, fabricantes, os produtores de aviões, as empresas, os pilotos, os usuários, ficam felizes com esse novo código. Nós vamos fazer tudo para que não haja nenhum tipo de comprometimento nem prejuízo dos aeronautas brasileiros. A ideia básica é a seguinte, é a gente manter no máximo 49% do capital estrangeiro, 51% nacional, para que a nossa segurança nacional fique assegurada. Um outro ponto importante, eu penso em 49% de capital estrangeiro para reforçar as empresas, elas ficarem mais robustas, 51% capital nacional. Isso tudo porque isso vai assegurar o emprego. A própria legislação CLT é importante que ela continue vigindo para a proteção, não só dos pilotos, seus familiares, enfim, é uma proteção do próprio trabalhador que trabalha na aeronáutica. Sou totalmente favorável que haja uma nova legislação para que a gente consiga fazer com que o piloto, e os comandantes, os auxiliares, tenham uma folga compatível com o próprio trabalho, porque eu sei que o trabalho de aviação é um trabalho fatigante, não só pelas esperas, mas também pelo trabalho em si, a grande responsabilidade que eles têm. Então é importante que haja um piloto descansado, tranquilo, que tenha um salário compatível, para que ele não fique preocupado com os problemas de casa, domésticos, que ele tenha essa folga importante também. Então eu sou totalmente favorável que haja uma nova regulamentação, que o número de folgas seja maiores, que ele possa trabalhar com tranquilidade, com equilíbrio e, acima de tudo, descansar em condições de saúde extremamente favoráveis. Eu gostaria de deixar uma mensagem para os nossos aeronautas, dizendo que eu tive muito prazer de participar como vice-presidente do CBA, onde eu tive uma participação efetiva. E dizer que vocês são pessoas extremamente importantes. Nós, na verdade, temos um país continental e precisamos de vocês mais do que nunca. E eu vou envidar todos os esforços aqui no Senado Federal, aqui no gabinete do senador Pedro Chaves, que sou eu, para que a gente tenha uma legislação consistente, para que isso vá ao encontro daquilo que é importante, que vocês trabalhem em condições de saúde, em condições favoráveis, para evitar, na verdade, fadiga, que é muito ruim, e que vocês realmente possam ter uma retribuição compatível com a elevada função que é do aeronauta nesse país. Então podem contar comigo. E eu, como novo participante da Frente Parlamentar dos Aeronautas, estarei sempre disponível aqui no Senado Federal.